E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada super interessante e bastante estruturada. O caminho completo que um ativo físico corporativo percorre. Vamos desde o momento em que ele entra pela porta da empresa até o momento inevitável da sua aposentadoria final. É uma visão bem direta e prática de como as organizações conseguem manter o controle, o valor e a eficiência de tudo que elas possuem fisicamente. Bom, vamos direto ao ponto para entender como isso funciona. Nosso roteiro vai seguir uma lógica cronológica bem clara. A gente vai passar por 1. Conceitos de ativos, 2. Incorporação e tombamento, 3. Inventário e movimentação, 4. Depreciação, 5. Manutenção e, para fechar, 6. Baixa patrimonial. Começando pelo número 1, conceitos de ativos, onde a gente vai definir o tangível. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa estabelecer um vocabulário sólido. Afinal, antes de sair rastreando as coisas, a gente precisa definir exatamente o que é um ativo físico dentro de um cenário corporativo. Olha só, o grande foco aqui é o que a gente chama de material permanente. A regra de ouro é pensar na linha do tempo. Estamos falando de materiais que duram mais de 2 anos. Fatores como a fragilidade, ou melhor, não só a fragilidade, mas também a capacidade de se integrar a outros bens, são levados em conta para diferenciar isso daquele material de consumo rápido que some do estoque num piscar de olhos, sabe? E na prática, a coisa é super dinâmica. Durante a vida ativa, um material permanente transita por até 5 condições. Ele pode ser classificado como regular, que é o mundo ideal, funcionando direitinho. Pode estar ocioso, tipo, tá perfeito, mas ninguém tá usando. Quando quebra, ele vira recuperável. Mas detalhe importante, só se o conserto custa menos da metade do valor de mercado dele. Se ficar caro demais para arrumar, ele vira antieconômico. E no pior dos casos, recebe o rótulo de irrecuperável, quando já não tem mais conserto mesmo. E todas essas fases, todas essas condições rolam dentro de um macrociclo de vida para ancorar a gestão. Tudo começa na aquisição, passa pelo tombamento, exige manutenção constante e termina na baixa. Ter esse mapinha mental claro na cabeça é o que faz as empresas fecharem as torneiras e pararem de perder dinheiro. O que nos leva ao número 2, incorporação e tombamento. É literalmente o nascimento do ativo para os registros da empresa. Aquele momento de dar uma identidade, tipo um RG, para o material que acabou de ser comprado. Mas aí surge uma dúvida muito pragmática para quem está no dia a dia da gestão. Será que realmente vale a pena gastar tempo e dinheiro para colocar etiqueta e rastrear absolutamente tudo? Tipo, desde uma caneta até um trator gigante? A resposta é não. O ponto central aqui é: o controle não pode custar mais caro que o próprio bem. Imagina pregar uma placa de metal numa câmera digital minúscula e estragar o equipamento, né? O mesmo vale para obras de arte delicadas. Esses itens podem e devem ter um controle mais simplificado, sem aquela obrigatoriedade de uma etiqueta física colada neles. Flexibilidade inteligente é a chave. Seguindo em frente, número 3, inventário e movimentação, rastreando o ativo. Depois de registrado e com a certidão de nascimento em mãos, o bem vai para a vida operacional. E saber onde ele está e com quem ele está vira a prioridade número 1. Para garantir que a planilha bate com a vida real, a gente usa os inventários. E tem 2 abordagens principais. O inventário rotativo, que é contínuo, você conta um pouquinho a cada dia. A grande sacada dele é que não precisa parar a empresa para fazer. Por outro lado, tem o inventário periódico, que é aquela parada geral, aquele mutirão gigantesco de contagem que geralmente acontece no fim do ano para alinhar tudo de uma tacada só. E, entre uma contagem e outra, as coisas mudam de lugar, certo? Uma mesa vai para o andar de cima, um computador muda de setor, e para a responsabilidade andar junto com o material, a burocracia é vital. Ninguém move nada sem assinar um termo de responsabilidade e sem emitir uma guia de transferência de material. É isso que formaliza a troca de mãos no sistema. Bom, vamos para o número 4, depreciação, a realidade do envelhecimento. Saindo do rastreamento físico, a gente entra na questão financeira. O tempo é implacável com todos nós. E para os ativos corporativos, isso tem um nome técnico e um custo pesado no balanço. O material de origem é bem direto nisso. A depreciação é literalmente a perda de valor. Não importa se é pelo desgaste de tanto usar, se foi uma enchente ou se é só obsolescência, tipo aquele computador zerado que perdeu o valor porque saiu um modelo novo no mês seguinte. O fato é, o valor original do bem nunca fica parado. E traduzindo esse envelhecimento para números, a gente tem esses conceitos. A vida útil é o tempo que a gente espera usar o bem. Já a vida útil econômica é o tempo que ele passa gerando benefício sem custar um absurdo de oficina.
E um conceito genial é o valor residual. É basicamente o preço de sucata, o que sobra lá no finalzinho da vida dele. O valor depreciável, então, é só você pegar o valor original e subtrair esse valor de sucata. Simples assim. Partindo agora para o número 5, manutenção, preservando a saúde do ativo. Sabendo que tudo desgasta, o nosso objetivo passa a ser preservar ao máximo a saúde desse equipamento para tentar chegar naquele cenário dos sonhos, a quebra zero. Gente, olha que interessante essa representação gráfica da tela. Essa é a famosíssima curva da banheira. É genial porque mostra exatamente quando os problemas acontecem. No comecinho, a curva é alta por causa das falhas prematuras de fábrica. Se a máquina sobrevive a isso, ela entra naquela parte plana, onde quase não dá defeito. E aí, lá no fim da vida útil, a curva sobe com tudo de novo pelo desgaste puro e simples. É um mapa visual incrível de quando a gente tem que redobrar a atenção. E para não deixar a curva subir, a gente usa as manutenções. A preventiva é aquela de calendário, super certinha com o manual. A preditiva é mais tecnológica, cheia de sensores de temperatura, de vibração, para prever o problema. E tem a reativa, ou corretiva, que é o famoso quebrou, arruma. E a lição número 1 das corporações é: a reativa é, sem sombra de dúvida, sempre a opção mais cara e caótica. Tem uma curiosidade muito prática sobre a gestão de instalações que cuida do prédio em si. Parece besteira, mas guardar os manuais de instalação dos prédios evita desastres enormes. Já pensou o profissional de manutenção ir lá furar uma parede qualquer e acertar em cheio um cano de água porque não tinha planta na mão? Pois é, organização salva o dia. E chegamos no fim da linha. Número 6, baixa patrimonial, a saída definitiva. O ativo não serve mais ou chegou no fim da vida e agora precisa sair oficialmente dos registros. Essa saída contábil pode ser de vários jeitos. Pode ser alienação, que é vender ou doar. Pode ser comodato, que é emprestar para alguém. Se não tiver mais jeito nenhum, vai para a destruição. E, infelizmente, tem as baixas por extravio ou roubo também, além da cessão, que é transferir a posse. A regra é clara, não importa o motivo, tem que estar tudo muito bem documentado. E aqui a gente entra na regra de ouro de todo esse sistema de controle. Prestem atenção. Um número de patrimônio que foi baixado nunca, eu disse nunca, é repassado para outro bem. Acabou. Ele vira arquivo morto. A única, exclusivíssima exceção no planeta onde esse número volta à vida é se o bem tiver sido roubado e for recuperado depois. Fora isso, o rigor é absoluto. Para amarrar a nossa explicação de hoje, fica uma grande reflexão. Se o ciclo de vida de um ativo for administrado de forma impecável, lá do nascimento até a baixa final, quanto valor oculto e eficiência uma organização consegue liberar? A gestão patrimonial é o clássico trabalho de bastidores, sabe? Mas quando a gente acompanha esse ciclo, vê quanto dinheiro, tempo e dor de cabeça a empresa economiza só por saber onde estão as coisas e se elas estão funcionando. E esperamos que essa jornada tenha trazido boas ideias para vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.